Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Está começando agora mais uma oração da noite, para que a gente juntos possamos refletir na palavra de Deus, para que a gente juntos possamos conversar com o nosso Salvador, o nosso Redentor, Jesus Cristo, e depois disso possamos dormir em paz e segurança, crendo que Deus estará nos protegendo. Todas as noites nós estamos aqui orando com um propósito de oração. E o propósito de oração dessa noite, meus queridos irmãos, seria por transformação de caráter. Mas eu tenho percebido, meus queridos irmãos, que muitas pessoas, assim como eu também, têm precisado oração contra o desânimo espiritual. Então eu pensei assim, que a oração de domingo fala sobre crescimento espiritual e a oração de segunda sobre transformação de caráter, elas são meio parecidas. Então, na oração de domingo, que é sobre crescimento espiritual, eu posso também falar sobre transformação de caráter. E aí, na segunda-feira, que seria sobre transformação de caráter, a gente pode orar contra o desânimo espiritual, que é o que vem matando muitos cristãos nos nossos dias de hoje. E se você ainda não faz parte desse grupo de oração, eu já te peço, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Curta, comente e compartilhe, para que cada vez mais pessoas conheçam a respeito da palavra de Deus, para que cada vez mais pessoas sejam transformadas, para que cada vez mais pessoas se preparem para irmos para o céu juntos. E assim, quando Cristo voltar, estejamos todos preparados. Se o seu desejo, o seu propósito também é esse, eu te peço, faça isso. E vamos juntos levando essa mensagem para o mundo todo. E o versículo que vamos refletir essa noite, meus queridos irmãos, é muito importante. E se encontra em Mateus, capítulo 4, versículo 8. E diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo 9. Ele lhes disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Primeiramente, meus queridos irmãos, existem várias maneiras de nós desanimarmos na nossa caminhada cristã. Eu já fiz um vídeo específico sobre desânimo espiritual, e se você quiser assistir, eu vou deixar aqui no link da descrição. Podemos desanimar espiritualmente quando estamos com alguma doença física, mental ou emocional. Podemos desanimar espiritualmente quando temos algum desentendimento familiar. Isso também provoca algum desânimo. Podemos desanimar também pelas coisas prazerosas que esse mundo nos oferece. E assim começamos a amar mais o mundo e perder o prazer nas coisas de Deus. E é sobre isso que eu queria refletir um pouco hoje com vocês nessa noite. A primeira tentação a gente conhece. Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer. Então o diabo se aproximou e falou para ele, se ele era Deus, que ele transformasse o quê? As pedras em pães. Foi tentado com a comida. A segunda tentação a gente sabe também que o diabo levou Jesus para cima lá do templo e falou para Jesus que ele se jogasse porque Deus salvaria ele, enviaria os seus anjos para salvar ele. Em nenhuma das tentações Jesus caiu. Na terceira tentação, então, o diabo vem e mostra para Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. E diz para ele que ele daria tudo para ele se ele adorasse a Jesus de joelhos. E Jesus também não caiu nessa tentação. E da mesma forma, meus queridos irmãos, o diabo faz isso com os seguidores de Cristo hoje. Uma coisa que eu aprendi nesse pouco tempo de caminhada com Cristo, que eu tenho de 6 anos, é que o diabo ele é muito esperto, meus irmãos. Ele é muito esperto, ele tem muito poder e ele nunca desiste de nos derrubar. Embora o diabo não tenha poder nenhum contra Deus, contra nós, se nós não estivermos agarrados com Deus, ele tem total poder contra nós. Para que nós possamos vencer o inimigo de Deus, precisamos estar agarrados com Deus firmemente. Senão nós vamos cair, nós vamos falhar e ele vai nos vencer. E uma das armas que ele mais usa nos nossos dias de hoje para que a gente se afaste de Deus, meus queridos irmãos, é o desânimo espiritual. E como eu disse antes, existem várias maneiras de nós entrarmos no desânimo espiritual. Hoje nós vamos falar dessa específica que tem a ver com os prazeres que o diabo coloca diante das nossas mãos. O amor por esse mundo, os prazeres, as coisas desse mundo acabam nos afastando de Deus. E o diabo sabe muito bem disso. O diabo ele anda cheio de cólera, diz Apocalipse, porque pouco tempo ele sabe que resta para ele. Então ele está fazendo de tudo para que a gente não fique perto de Deus, ou que a gente fique perto de Deus, mas não esteja conectado com a palavra, não esteja conectado com a oração, não esteja pedindo e clamando pelo Espírito Santo de Deus em nossa vida. Essa é a estratégia dele hoje. Meus queridos irmãos, nós seres humanos fomos criados para adorar. E se nós não adorarmos ao nosso Criador, nós estaremos adorando o diabo, mesmo que indiretamente. No passado, as pessoas adoravam muito ao sol, a lua, as estrelas. Os egípcios mesmo adoravam vaca, adoravam sapo, adoravam o rio Nilo. Tinham vários tipos de adoração que eles faziam no passado. Nos nossos dias de hoje, as adorações mudaram.
mas hoje também adoramos várias outras coisas ao invés de adorar ao nosso Deus Criador. E assim como aconteceu ali com a tentação de Jesus, meus queridos irmãos, o inimigo de Deus, o diabo, ele também coloca tudo às nossas mãos. Ele nos oferece o mundo, ele nos oferece todos os tipos de prazeres, ele nos oferece todo tipo de tecnologia, ele nos oferece todo tipo de prazer pecaminoso para que a gente acabe servindo e adorando a Ele ao invés de adorar o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E o que Ele nos oferece hoje, que aparentemente até parece não ser coisas ruins perante a humanidade, mas são coisas que acabam nos afastando de Deus. Prestem bem atenção. O diabo hoje nos oferece o celular. O diabo hoje nos oferece a internet. O diabo hoje nos oferece a televisão. O diabo hoje, meus queridos irmãos, nos oferece a cama. Porque muitas das vezes nós somos tomados pela preguiça e não queremos nos levantar cedo da manhã para buscar a Deus antes de sairmos para o nosso trabalho. E muitas das vezes acordamos quase na hora de sair para o trabalho e saímos sem ter o nosso relacionamento com Deus. Saímos de casa desprotegidos. O diabo nos oferece bebidas alcoólicas, drogas, que faz com que destruamos o nosso cérebro e não tenhamos o interesse e o desejo de buscar as coisas de Deus porque acabamos nos viciando nesse tipo de coisa. O diabo hoje nos oferece novelas, nos oferece filmes na Netflix. O diabo hoje nos oferece trabalho. Trabalho esse que muitas vezes ganhamos muito dinheiro e por esse lado é bom, mas muitas das vezes temos que ficar trabalhando horas e horas e horas e ficamos longe de Deus, não temos tempo para Deus, nem tempo para a família, isso acaba também nos aprisionando. Percebam, meus irmãos, que todas essas coisas que eu citei, aparentemente são coisas boas, como a internet, como o celular, como filmes, como novelas, como o trabalho, como a cama, o sono. Não são coisas ruins se nós sabermos termos domínio próprio, se nós soubermos nos controlar com esse tipo de coisa e não ser controlados por eles. Mas o que acontece hoje é que nós não conseguimos controlar esse tipo de coisa. Nós não temos domínio próprio, meus queridos irmãos. Muitos de nós crentes não temos domínio próprio. Estamos sendo controlados por esse tipo de coisa. Às vezes ficamos ali horas assistindo filme, horas pessoas assistindo novela, horas pessoas nas redes sociais, no celular. Fala comigo agora sinceramente. Vai dizer que não é bom a gente ficar deitado no sofá, olhando uma televisão, mexendo no celular, ou também deitado na cama, olhando uma televisão, mexendo no celular. Quem não gosta disso? É uma coisa que eu gosto muito. Mas agora eu pergunto a vocês, será que essa é a vontade de Deus? Será que depois que nós ficarmos nas telas, na televisão, no tablet, no computador, será que a gente vai ter desejo de estudar a palavra de Deus depois disso? Será que a gente vai ter desejo de conversar com Deus, de nos ajoelhar e conversar com Deus, tirar um tempo para conversar com Deus, entender qual é a vontade dele para a nossa vida? Vontade de ir na igreja a gente vai ter, isso é certo, muitas das vezes. Mas aquela vontade de estar conectado com a palavra de Deus a gente não vai ter. Porque as telas, elas tiram o nosso prazer de estudar a Bíblia. Se a gente está na tela, se a gente está na televisão, no computador, a gente não vai ter vontade de estudar a Bíblia Sagrada. E é por isso que muitos dos jovens hoje estão se perdendo, não estudam mais a Bíblia, não tem mais comunhão com Deus, não param para orar e conversar com Deus, porque as telas estão prendendo esse tipo de pessoa e não tem domínio próprio. O diabo mais as prende e as pessoas acabam desanimadas espiritualmente. Não tem mais interesse em estudar, não tem mais interesse em orar, e quando ora e quando estuda, faz isso por obrigação, porque precisa fazer, porque tem que fazer muitas das vezes, mas a nossa cabeça nem está ali junto com Deus, a nossa cabeça nem está no estudo da Bíblia, a nossa cabeça está lá, no celular, na televisão, no trabalho, nas preocupações com o mundo, e assim acabamos desanimando espiritualmente. E por isso eu decidi criar também essa noite de oração por desânimo espiritual. São várias as maneiras de cairmos em desânimo, mas uma delas é o prazer pelas coisas do mundo. E o diabo, repito, ele é muito esperto. Ele coloca coisas na nossa vida, meus irmãos, que às vezes parecem boas, agradáveis, coisas sem mal nenhum, mas coisas que tomam o nosso tempo. Quanto tempo estamos gastando para o mundo e quanto tempo estamos usando com Deus? Tirando as nossas 8 horas de trabalho. Nós temos 8 horas de trabalho que Deus nos deu para nós trabalhar. Tirando essas 8 horas, o tempo que resta, e tirando o sono da noite também. Quanto tempo a gente fica com Deus e quanto tempo a gente fica com o mundo? Se perguntem, analisem, porque aquilo que a gente mais gasta o nosso tempo é esse Deus que nós estamos adorando.
Se eu tenho mais tempo com as coisas do mundo, eu estou adorando a esse Deus. Se eu tenho mais tempo com Deus, aí sim eu estou adorando a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus Criador. Se você quer orar comigo, vamos orar com fé, pedir a Deus para que Ele tire de nós o desânimo espiritual, o prazer que temos nas coisas desse mundo e possamos voltar a ter prazer no estudo da Bíblia, voltar a ter prazer em conversar com Deus através da oração. Sem aquela oração mecânica, Pai, obrigado por isso, porque não conversar com Deus, realmente tirar um tempo para conversar com Deus. Quando foi a última vez, meus irmãos, que nós olhamos para as estrelas? Quando foi a última vez que nós reparamos numa flor, numa árvore? Nós não paramos mais para fazer esse tipo de coisa. E sabe por quê? Porque nós estamos conectados o tempo todo. Nós saímos de casa conectados. Nós estamos na rua conectados. E o diabo nos prende nisso, meus irmãos. E isso acaba nos desanimando de Deus, das coisas espirituais. Vamos orar juntos. Deus Todo-Poderoso e Deus Santo, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, é misericordioso, bondoso e paciente. Obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigado pelos cuidados desse dia, pelo alimento, Pai. O Senhor tem sido grandioso em misericórdia, Pai. O Senhor já poderia ter voltado, mas o Senhor ainda não voltou, porque o Senhor é paciente e quer que nós nos salvemos. Muitos de nós, Pai, estamos caindo em desânimo espiritual. Eu já caí, muitos conhecidos meus já caíram, e as pessoas que estão aqui comigo talvez também passem por isso, ou tenham conhecidos que passem por isso. E eu estou aqui orando por mim e também por elas e por outras pessoas que estejam aqui junto, Pai. O inimigo é muito esperto e ele coloca várias coisas para que nós possamos desanimar na fé. Mas viemos aqui pedir a Ti a Tua ajuda, o Teu poder, a Tua misericórdia, para que não nos deixe desanimar, Pai. Reaviva-nos, restaura, que nós possamos buscar a Ti, que nós possamos ter domínio próprio, vencer essas telas, vencer essas imundícias que o mundo nos oferece, que nos afastam de Ti, Pai. Porque se as coisas que o mundo e o diabo nos oferecem não nos levam para Ti, elas não são boas, Pai. Se nós não temos domínio próprio sobre elas, não podemos usar. Nos ajude a ter domínio próprio, Deus Todo-Poderoso e Deus Santo. Cuide da nossa noite, proteja a nossa noite, envie os Teus anjos para estar com a gente. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, se vocês gostaram do vídeo dessa noite, eu peço se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Curta, comente e compartilhe, para que cada vez mais pessoas conheçam a respeito da Palavra de Deus e assim Cristo possa logo voltar para nos buscar. Peço também que vocês divulguem nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. Vamos juntos espalhando essa mensagem para o mundo todo. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus.